A Guerra Fria trouxe consigo um manto de paranoia que cobriu o mundo ocidental na década de 1950. Nos corredores do poder em Washington, o medo do comunismo impulsionava decisões extremas e muitas vezes ilegais. A CIA, recém-formada, estava obcecada com a possibilidade de que a União Soviética e a China tivessem dominado técnicas de lavagem cerebral. Relatórios de soldados americanos capturados na Guerra da Coreia, que pareciam ter mudado de lado, alimentavam esse terror. Em resposta a essa ameaça percebida, o diretor da CIA, Allen Dulles, autorizou um programa secreto em 1953. Esse programa recebeu o codinome Projeto Uncultra. O objetivo oficial era desenvolver técnicas e drogas para uso em interrogatórios e operações secretas. No entanto, a realidade do projeto era muito mais sinistra e abrangente. Gottlieb era conhecido por sua excentricidade e falta de escrúpulos éticos. Ele acreditava que era necessário quebrar a psique humana para depois reconstruí-la. O LSD se tornou a peça central das pesquisas iniciais do Encultra. A CIA comprou todo o suprimento mundial da droga na época, na esperança de controlá-la. Controlá-la. Eles queriam saber se o LSD poderia funcionar como um soro da verdade infalível. Os primeiros testes foram realizados nos próprios funcionários da agência. Muitos não sabiam que haviam sido drogados por seus colegas em reuniões ou festas. Isso gerou situações caóticas e perigosas dentro da própria sede da CIA. Logo, os experimentos se expandiram para o público em geral, muitas vezes sem consentimento. Prisioneiros, pacientes mentais e viciados em drogas foram usados como cobaias. Gottlieb considerava essas pessoas como dispensáveis para o bem maior da segurança nacional. Um dos subprojetos mais notórios foi a Operação Midnight Climax. A CIA estabeleceu bordéis seguros em São Francisco e Nova York. Prostitutas eram pagas para atrair clientes desavisados para esses locais. As bebidas dos homens eram batizadas com doses massivas de LSD. Agentes da CIA observavam tudo atrás de espelhos falsos, tomando notas detalhadas. O objetivo era estudar como o sexo e as drogas poderiam ser usados para extorquir segredos. Muitas das vítimas sofreram traumas psicológicos duradouros e nunca souberam o que lhes aconteceu. O escopo do Uncultra era vasto, envolvendo mais de 80 instituições. Universidades de prestígio, hospitais e prisões receberam financiamento da CIA através de frentes falsas. Pesquisadores renomados participaram, muitas vezes sem saber a verdadeira origem do dinheiro. Um caso trágico envolveu o cientista do exército Frank Olson. Olson foi dosado com LSD sem seu conhecimento durante um retiro da CIA. Ele sofreu um surto psicótico grave nos dias seguintes à ingestão da droga. Pouco tempo depois, Olson caiu para a morte da janela de um hotel em Nova York. A família de Olson lutou por anos para descobrir a verdade sobre o que aconteceu naquela noite. Outro capítulo sombrio ocorreu no Canadá, sob a supervisão do Dr. Donald Ewan Cameron. Ewan Cameron. Cameron acreditava que poderia curar a esquizofrenia apagando a memória dos pacientes. Ele utilizava uma técnica brutal chamada condução psíquica. Os pacientes eram colocados em coma, induzido por drogas, por meses a fio. Durante o coma, fitas com mensagens repetitivas eram tocadas milhares de vezes. Eletrochoques de alta voltagem eram administrados frequentemente, muito além dos padrões médicos. As vítimas acordavam sem saber quem eram, tendo perdido anos de memórias e habilidades básicas. Muitos tiveram que reaprender a andar, falar e usar o banheiro. A CIA financiou secretamente os experimentos de Cameron, vendo potencial para lavagem cerebral. O horror desses experimentos só veio à tona muito tempo depois. Além do LSD, o Uncultra testou uma vasta gama de outras substâncias químicas e biológicas.
mescalina, psilocibina, maconha e álcool foram usados em várias combinações. Eles buscavam drogas que pudessem causar amnésia temporária ou confusão mental extrema. Também foram investigadas técnicas de hipnose para criar assassinos programados. A ideia do candidato da Manchúria fascinava os diretores do projeto. No entanto, a criação de um assassino sob controle remoto provou ser cientificamente impossível. Apesar dos fracassos, o sofrimento infligido às cobaias foi muito real. O projeto também explorou a privação sensorial como método de quebra de resistência. Indivíduos flutuavam em tanques escuros e silenciosos por horas, alucinando devido à falta de estímulos. Em 1973, em meio ao escândalo de Watergate, o diretor da CIA, Richard Helms, ordenou a destruição dos arquivos. A maioria dos registros do MKUltra foi queimada ou triturada para evitar investigações futuras. Esse ato de destruição deixou lacunas permanentes na história do programa. No entanto, alguns caixas de documentos financeiros sobreviveram por engano em um depósito separado. Foi através desses papéis esquecidos que a extensão do projeto foi redescoberta em 1977. O jornalismo investigativo e o Comitê Church do Senado foram cruciais para expor a verdade. O senador Frank Church liderou as audiências que chocaram a nação americana. As revelações confirmaram que o governo havia conspirado contra seus próprios cidadãos. Vítimas e familiares começaram a processar o governo federal por danos. O governo canadense também enfrentou processos devido ao financiamento do Instituto Allen Memorial. Muitas vítimas receberam compensações financeiras, mas nunca um pedido de desculpas completo. Muitos especulam que esses experimentos contribuíram para sua radicalização futura. Sua experiência influenciou diretamente a contracultura dos anos 60, o movimento hippie. Ironicamente, a CIA ajudou a popularizar a droga, que alimentaria a rebelião jovem. O legado do MKUltra permeia a cultura pop, filmes e séries de TV até hoje. Séries como Stranger Things baseiam-se diretamente nas histórias desses experimentos. O projeto alimenta teorias da conspiração moderna sobre controle governamental. A desconfiança nas instituições governamentais aumentou drasticamente após as revelações. O MKUltra demonstrou o perigo da ciência sem ética e supervisão. Médicos e cientistas violaram o juramento de Hipócrates em nome da segurança nacional. A busca pelo controle da mente humana revelou-se uma busca fútil e destrutiva. Nenhuma droga mágica foi encontrada para forçar a verdade absoluta. Os métodos de tortura desenvolvidos, no entanto, influenciaram manuais posteriores. A história serve como um aviso sombrio sobre o poder desmarcado das agências de inteligência. Ainda hoje, pesquisadores tentam montar o quebra-cabeça completo do que realmente aconteceu. Documentos continuam a ser desclassificados, trazendo novos detalhes à luz. O MKUltra permanece como um dos capítulos mais obscuros da história americana recente. Ele nos lembra que a fronteira entre a proteção e o abuso é tênue. A paranoia da Guerra Fria criou monstros reais em busca de monstros imaginários. As vozes das vítimas, por muito tempo silenciadas, agora fazem parte da história oficial. O projeto MKUltra é a prova de que a realidade pode ser mais estranha e cruel que a ficção. Sidney Gottlieb morreu em 1999, levando muitos segredos para o túmulo. Seu legado é uma cicatriz na ética médica e na confiança pública. Apesar do fim oficial do projeto, a vigilância sobre a ética científica deve ser constante. Nunca devemos esquecer as atrocidades cometidas sob o pretexto de defesa. A história do MKUltra é um estudo sobre os limites morais da ciência. O controle mental total permanece, felizmente, no reino da fantasia. Mas as tentativas de alcançá-lo deixaram um rastro de destruição humana. O sofrimento de Frank Olson e outros não foi em vão se aprendermos com ele.
A transparência é a única vacina contra esse tipo de abuso de poder. O Mantra nos ensina a questionar sempre a autoridade quando os direitos humanos estão em jogo. A mente humana é um território sagrado que não deve ser violado. Que as lições sombrias do passado iluminem nosso futuro ético. O horror do desconhecido foi substituído pelo horror da verdade revelada. A CIA prometeu nunca mais conduzir tais experimentos. Resta à sociedade civil garantir que essa promessa seja cumprida. A memória do projeto Mantra deve servir como um guardião eterno da liberdade individual. Encerramos este capítulo sombrio, mas mantemos os olhos abertos. A verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre preferível à ignorância. Os fantasmas do Mantra ainda assombram os corredores da história da espionagem. Cada documento liberado é uma peça a mais na compreensão do terror. A ciência deve servir à humanidade, não escravizá-la. E o respeito pela dignidade humana deve ser o limite absoluto de qualquer pesquisa. O Mantra falhou em seus objetivos, mas teve sucesso em espalhar o medo. Hoje olhamos para trás com incredulidade e condenação. Que a história do projeto Mantra nunca seja repetida. Seja repetida. A liberdade da mente é o bem mais precioso que possuímos. Fim do relatório sobre os experimentos secretos. A análise histórica permanece aberta para futuras gerações. A vigilância eterna é o preço da liberdade. Onde houve escuridão, que agora haja luz e entendimento. As vítimas do Mantra merecem ser lembradas não como cobaias, mas como mártires involuntários. Suas histórias são o testemunho final contra o abuso de poder. O segredo não pode sobreviver à luz do sol da investigação pública. A CIA e o governo aprenderam que a confiança perdida é difícil de recuperar. O legado do Mantra é um aviso permanente gravado na história. A manipulação da mente humana é uma fronteira que não deve ser cruzada. A integridade psicológica é um direito humano fundamental. O terror psicológico infligido nunca será esquecido. A busca pela verdade continua. O projeto Mantra, um nome que evoca mistério e medo. Concluímos aqui nossa jornada por este período sombrio. Que a paz encontre aqueles que foram perturbados. E que a justiça prevaleça sobre o segredo. A história é a juíza final de todas as ações. Ficamos com a responsabilidade de nunca deixar isso acontecer novamente. A mente é o último refúgio da liberdade. Protegê-la é dever de todos. O fim.